Nossa meditação na Palavra de Deus, nesta oportunidade, é sobre a fé, mais especificamente sobre as evidências ou a evidência de uma grande fé. Quais são as atitudes de uma pessoa que demonstram que ela tem uma fé grande? Assim como também há atitudes que demonstram incredulidade. Diz o Evangelho que Jesus, lá no Evangelho de João, que ele não fez em Nazaré milagres, porque ali não encontrou fé. Em Mateus capítulo 14, nós encontramos no episódio, no acontecimento em que Jesus acalma a tempestade, e que ele vai ao encontro dos discípulos andando sobre o mar, e Pedro vê aquilo e diz: se é o Senhor mesmo, porque eles estavam apavorados e pensavam que pensaram que era um fantasma. Então Jesus disse: olha, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro disse: se é o Senhor mesmo, então mande que eu vá andando sobre as águas e encontrar com o Senhor. Aí Jesus diz: então venha. Ele desceu do barco e começou a andar, mas de repente ele tirou o foco da palavra de Jesus, do que Jesus tinha dito, e de olhar para ele, começou a olhar para a tempestade, começou a afundar, e ele disse: socorre-me, Senhor. E o Senhor pegou ele pela mão e socorreu, e eles entraram no barco, e Jesus censurou ele e disse: ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, a fé pequena, ela é evidenciada pela dúvida. A dúvida, não a dúvida natural, prudente, mas uma dúvida de incredulidade. E agora, aqui em Mateus capítulo 15, versículo 21 até o 28, nós encontramos Jesus realizando um milagre, libertando a filha de uma mulher estrangeira, não judia, lá da região da Fenícia, Ciro-Fenícia. E aqui nós encontramos Jesus declarando: ó mulher, grande é sua fé. Ele exclamou, admirou, ficou admirado com o tamanho da fé. Mas isso aconteceu depois que ele provou ela para chegar a esse momento e descobrir a sua fé. E para demonstrar, através desse exemplo, para nós, quais são as evidências de uma fé grande. Vamos ler o texto e depois concluo. Saindo dali Jesus para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daquele lado clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Então vamos ver aqui os passos que Jesus fez essa experiência aqui. Parece estranho no primeiro momento que ele agiu dessa maneira, mas foi exatamente para demonstrar ali para os discípulos, também para nós,
como é que se evidencia as atitudes de uma pessoa que tem uma fé viva, a fé atuante, uma fé grande. Primeiro, nós encontramos aqui que a mulher ficou sabendo dos milagres de Jesus. Ela ficou sabendo a respeito do seu poder, que ele era o filho de Davi, aquele que haveria, o Messias enviado para Israel, mesmo ela sendo não judia, sendo uma gentia, na linguagem que às vezes eu não gosto dela, de pagã, ela sabia que ele era o Messias, ele tinha poder, já tinha demonstrado, a fama dele tinha corrido através da realização dos seus milagres. Então ela creu. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E que é a fé? Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fato que se não vê. Se espera, então espera de alguém. Alguém prometeu. Alguém comprovou que pode fazer. Deus prometeu. A nossa fé está baseada na pessoa, na palavra de Cristo, no Evangelho. Ela creu. Então, segundo passo, Jesus, então, prova a fé para ver a sua perseverança. Para também demonstrar para nós, como já disse de exemplo, se ela ia perseverar. Então, Jesus manteve o seu silêncio. Às vezes, Deus age assim conosco. E é um momento assim de muita angústia, o silêncio de Deus. Jesus continuou caminhando calado e ela clamando atrás dele. Filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E então ela perseverou, não desistiu. A fé, ela continua confiando. Lá em Romanos, Paulo diz que Abraão creu em Deus, creu contra a própria esperança que viria a ser pai de muitas nações. Crer, mesmo contra os sentimentos, as evidências aparentemente contrárias. Terceira atitude da mulher é que ela, nós vamos encontrar, ela tinha, Jesus testou, aliás, se ela tinha preconceito. O preconceito que os gentios tinham contra os judeus, que se julgavam superiores, abençoados, nós somos o povo escolhido. E esse orgulho dos judeus criou uma situação de aversão dos gentios, dos não-judeus, para com os israelitas. E então Jesus fez um teste, ali, dizendo, não, eu fui enviado a não ser a casa de Davi, aos israelitas. Isso porque os discípulos haviam dito, Senhor, manda ela embora, tá? Essa gritaria atrás de nós. Então, na resposta dele para os discípulos, ele aprovou que eu fui enviado senão à casa de Davi, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela não desistiu, não ficou revoltada e virou as costas e foi embora. Diz que ela chegou e o adorou, prostrou, ajoelhou diante dele e disse, como nós vimos aqui, disse, minha filha, como ela disse antes, a minha filha está horrivelmente doente. Diz assim, ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude, Senhor. Aqui ele viu que ela não tinha preconceito contra os israelitas. E, por fim, nós temos aí a evidência de que Jesus provou a sua humildade contra o preconceito que os judeus tinham contra os gentios. Naquela época, os fariseus, os judeus, consideravam os não-judeus como cães, chamada de cão, de cachorros. Era uma forma degradante, pejorativa, de discriminar o não-judeu que não era convertido. E o que acontece? Então, Jesus disse, olha, não é justo pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela não era orgulhosa. Outra evidência da fé é que a pessoa que crê não tem orgulho, é humilde. Ela simplesmente diz, Senhor,
mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Em outras palavras, me dê pelo menos as migalhas. Eu não sou digna, eu não sou judia, não tenho as promessas israelitas, não tenho as promessas para mim, do povo de Israel. Mas me dê as migalhas. Aí Jesus ficou admirado, mulher, grande é a sua fé. E o resultado? O que aconteceu? Seja feito segundo o que você quer. A fé verdadeira, ela alcança o resultado. E diz que a partir daquele momento, a sua filha ficou completamente liberta, curada, liberta do poder do demônio. Então, a fé, esta verdadeira, evidencia que crê na palavra, então persevera e não tem preconceito e, por fim, é humilde, não se reage com orgulho e admira o coração de Deus. Deus admira com a fé, então, das pessoas. E diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E assim ela recebeu a bênção. E nós também, com uma fé verdadeira, alcançaremos aquilo que nós queremos, segundo o Senhor disse.